apresentar mais um webinar para vocês. Bom, antes de mais nada, antes da gente iniciar, eu vou pedir para que todos vocês que fizeram o download aí da ferramenta do GoToMeeting, lá no topo esquerdo superior, tá? Vocês têm lá onde está escrito GoToMeeting, preencham, cliquem ali, vai abaixar o menu drop-down aí para vocês. Eu vou pedir para que vocês preencham, cliquem em Edit Your Name and Email e preencham aí corretamente com o nome de vocês e com o e-mail de cada um. Essa informação para a gente é fundamental, porque a partir do momento que a gente finalizar aqui, eu vou encaminhar tanto o vídeo quanto a apresentação em formato PDF. Então, eu vou pedir para que todos vocês façam isso agora, tá? Legal. E outra coisa, eu vou pedir também para que ninguém, aliás, abram os seus áudios, tá? Para que a gente não dificulte o bom entendimento da apresentação por parte de todos, tá? Então, por favor, não abram os seus áudios, ok? Com relação a perguntas, como a gente faz em todos os webinars, a gente vai abrir as perguntas no final. Então, eu vou pedir para que todos vocês deixem as perguntas aí no chat, tá? Que ao final a gente vai respondê-las, tá ok? Bom, eu vou iniciar falando um pouco da Axion Distribuidora, não sei se todos vocês conhecem, eu já vi que tem algumas pessoas que são nossos clientes, então já conhecem bem a empresa, mas para quem não conhece, eu gostaria de passar uma mensagem institucional, né, sobre a Axion. Vamos lá. Bom, para começar, a Axion ela tem mais ou menos 6 anos de mercado, tá? E o nosso foco é a venda através de canais. Tá? Hoje nós temos mais de 20 marcas no nosso portfólio e a nossa especialidade é ajudar o canal a vender. E, obrigatoriamente, a nossa venda é sempre feita através de revendas ou integradores. Tá? Hoje a Axion é dividida em 4 verticais. São elas verticais de Security, TI Network, Telecom e BMS. Essa necessidade de dividir a empresa em verticais é justamente pelas marcas que nós temos terem um perfil mais voltado para cada uma dessas marcas. Tá? Então, por isso que nós dividimos a empresa, nós verticalizamos a empresa e fica muito mais fácil até para quando vocês entram em contato conosco, vocês saberem exatamente qual segmento buscar aqui dentro da Axion. Tá? Bom, falando um pouco do nosso know-how, hoje nós temos 2.000 revendas cadastradas, tá? Isso a nível nacional, tá? Não é só, é importante frisar que a Axion não trabalha somente em São Paulo, ou Sul, ou Sudeste, não. A Axion é uma empresa que abrange o mercado brasileiro como um todo o mercado nacional, tá ok? Hoje nós temos 1.200 empresas ativas, revendas e integradores ativos. O que eu quero dizer com isso? Hoje nós temos condições de dizer para vocês que praticamente, pelo menos um projeto em algum segmento de mercado nós já fizemos. Tá? Então, isso é importante para você, integrador ou revenda que trabalha no varejo, no governo, no segmento de mineradora, saúde, condomínios e construção civil. Fiquem tranquilos em entrar em contato com a Axion, porque certamente nós vamos ter a nossa equipe de pré-vendas apta a fazer o seu projeto, ou seja, a participar com você e ajudá-lo no desenvolvimento do projeto. Tá? É importante dizer que a Axion tem uma preocupação constante com a capacitação da revenda e do integrador, até que, para quem já participou dos nossos webinars, sabe que nós fazemos um grande número de webinars aí por mês, além de certificação e treinamento das marcas que nós representamos. Tá? Então, com frequência, vocês vão encontrar uma certificação da Samsung, uma certificação da Sophos, da Radwin, isso acontecendo com certa frequência, porque nós entendemos que a única forma de profissionalizar a revenda e o integrador com relação aos nossos produtos é justamente oferecendo apoio e oferecendo treinamento para que essas pessoas possam ser capacitadas. Tá? Então, qualquer dúvida, e obviamente, além disso, é oferecer um corpo técnico que possa ajudá-los com relação a desenvolvimento de projetos. Com relação ainda falando um pouco da Axion, nós temos 2 centros de distribuição. Antigamente nós tínhamos um centro de distribuição que ficava em Anápolis, aí em Brasília, tá? Mais especificamente em Goiânia. Então nós tínhamos um centro de distribuição, né? Ainda temos esse centro de distribuição, e abrimos um novo centro de distribuição também em Paranaíba. Tá? É importante dizer que essas regiões são regiões estratégicas, então nós conseguimos facilmente ofertar produtos ou
entregar esses produtos em qualquer região do Brasil. Tá? O nosso escritório comercial ele fica aqui em São Paulo, mais especificamente na frente do Porcódromo. Não sei se todos vocês conhecem, mas o Porcódromo aqui é o nosso querido Allianz Parque, tá? Fica bem na frente, então para quem não conhece o nosso escritório comercial, eu gostaria de dizer para todos vocês, convidá-los a vir a tomar um café aqui com a gente e conhecer, brincadeira, tá, para todos os palmeirenses, mas fica de frente do Allianz Parque, dá para tirar umas fotos muito bonitas, inclusive quando todo mundo vem para cá, gosta de tirar foto aí do Allianz Parque, seja palmeirense, corintiano, São Paulino, realmente o estádio é muito bonito, tá? Então nós estamos na Avenida Francisco Matarazzo, 1500, na frente do Allianz Parque, entre parênteses, Porcódromo, tá? Sempre é bom frisar com relação ao nosso suporte técnico. Hoje nós temos uma equipe de pré-vendas, como eu disse anteriormente, apta a construir e apoiá-los com relação a qualquer projeto. Seja um projeto de pequeno porte, um de médio até grande porte. Então, por favor, caso vocês tenham algum projeto em vista, não deixem de entrar em contato aqui com nossa equipe técnica. Provavelmente e com certeza eles vão te ajudar a desenvolver esse projeto de maneira correta ou onde nós possamos encaixar uma solução que a Axion oferece. É sempre bom frisar também que a Axion é uma distribuidora one-stop shop. O que significa isso? Você não precisa cotar em outras distribuidoras com relação à solução. Hoje a Axion ela oferta uma solução completa, tá? Desde a ponta até o núcleo. Tá? Então, por favor, não deixe de cotar conosco. Falando um pouco aí das nossas verticais e dos produtos que nós ofertamos, tá? Na parte de CFTV nós temos câmeras IP analógicas, DVRs e NVRs, os rádios, os rádios ponto a ponto e multiponto, que são os rádios que trafegam grande demanda de dados, tá? A parte de BMS, que é automação predial, nós temos a parte de controle de incêndio, gestão de energia, controle de acesso, switches para projetos de pequeno e médio porte, tanto switches de borda quanto switches industriais, a parte de telefonia, né, a parte de telefonia IP, gateways VoIP, headsets, headphones, terminação de fibra ótica, é sempre bom frisar porque é algo que está bastante em voga no mercado, GPON, switches, proteção de rede, firewall e antivírus, e por fim, a parte wireless, que são os access points de alta densidade, tanto para ambientes indoor quanto outdoor, tá ok? Agora falando rapidamente sobre o nosso portfólio de marcas. Como eu disse a vocês, as nossas marcas elas são verticalizadas, então na parte de telecom nós temos audio codes, que é toda a parte de gateways VoIP, telefones VoIP, YX, tá? A parte de Mitel também, que hoje o Ricardo vai falar bastante sobre o portfólio de Mitel, tá? Fonitec, que são headsets, tá ok? Agora indo para a parte de TI Network, falando um pouco das marcas, Sophos, para quem não conhece, é uma fabricante inglesa de firewalls e antivírus, tá? Então hoje a gente consegue ofertar para vocês também a parte de firewall e antivírus. Zyxel, que são switches e access points, tá? Cyberon, que na verdade hoje nós temos um resquício da Cyberon hoje no nosso estoque, mas a Cyberon ela foi adquirida pela Sophos, tá? Silverpeak, que é a arte de aceleração de WAN, tá? Edcore, para quem não conhece também, são switches. Transition são switches também, mas switches industriais, switches bastante parrudos. E aí um adendo que vale a gente fala tanto a respeito de Transition quanto Zyxel, essas duas fabricantes possuem alguns switches que têm garantia lifetime, tá? Então a Zyxel é um player novo no mercado, ele tem uma série de switches bastante interessantes e um dos pontos que a gente tem que frisar com relação às Zyxel é justamente o custo-benefício, tá ok? Por final, nós temos dentro das vertical TI Network a parte de a TI Go, que aí seriam os Team Clients, bastante conhecidos no mercado, justamente porque eles substituem muito bem tanto o desktop quanto o notebook, né? Também é uma outra solução de ótimo custo-benefício, principalmente para call centers, para grandes empresas, então vale muito a pena para substituir o parque, né? O parque de desktops ou o parque de notebooks substituídos por um TI Go, por um Team Client. Isso diminui bastante com relação à economia, ou seja, você aumenta a economia de gasto de energia, enfim.
E a parte wireless, é sempre bom focar, a marca Radwin, bastante focado aí em rádios de multiponto, ponto a ponto e multiponto, GoNet, que são os access points, indoor e outdoor. Por último, para a gente parar de falar um pouco aí das nossas marcas, a parte de security, né, as câmeras da Samsung, um novo player que entrou aqui na Axiom é a ProImage, né, as câmeras da Act e a Arecon. E ainda falando da vertical de security, nós temos os VMS, da Dev, Verint e a ISS, Digifor. Aqui nós falamos um pouco de sensores de movimento, que temos a Texicon e a DSX. Tá? E por fim, a automação predial, a Delta Controls, a parte de incêndio, que é a Advanced, a Belimo, também falando um pouco de incêndio, a Honeywell, e por fim, a Carlos Gavazzi. Tá ok? Bom, falando um pouco de Axiom, é isso. Gostaria de agradecer novamente. A minha parte ela termina aqui e eu vou passar a palavra aqui ao nosso Ricardo Nogueira, que faz parte da nossa equipe de pré-vendas. Então, muito obrigado a todos. Estou passando aqui a palavra ao Ricardo. Só um minutinho. Bom dia a todos. Só para ter um feedback de vocês, estão todos me ouvindo? Ok, muito bem. Bom, o meu objetivo, pessoal, é apresentar esse webinar, não especificamente amarrar a um produto e ficar falando de um determinado produto e suas glórias. Eu acho que todos nós já estamos acostumados a ouvir esse tipo de discurso. Tá? Meu objetivo é apresentar para vocês quais são os avanços da tecnologia IP, tá? Visto o que nós tínhamos no passado, que era um mundo totalmente TDM. Tá? Principalmente, hoje vivemos num mundo em que mobilidade, tá? Ele deixou de ser um sinônimo, né, como era visto no passado, para hoje realmente ser uma estratégia e você trazer benefícios e agregar valor na sua solução. Então, por essa razão, eu preferi abordar o tema do webinar, apresentando para vocês uma solução onde eu vou pontuar algumas vantagens, né, da tecnologia IP, vou apresentar algumas soluções e não procurei também não estender muito o assunto para que também não fique cansativo. Ao final da apresentação, eu pretendo fazer uma apresentação, principalmente no sistema de Recover Disaster. Se tivermos tempo, também mostrar para vocês o dashboard de um sistema em demo de Contact Center, até uma apresentaçãozinha de uma conexão, de uma interação entre o usuário e o agente. Tá? E deixar também as questões para o final, vou respondê-las de acordo com a ordem que for chegando, e me dispor já de antemão a auxiliá-los em algum projeto, em alguma dúvida técnica. Tá, ok? Bem, a telefonia TDM, tá, quando ela originou-se, né, no antigo PBX, né, não tinha nenhum A, era aquela telefonia que, para você fazer uma chamada externa, você dependia de uma interface humana, né, que era a famosa telefonista. Então, ela que fazia todo o processo para você de encaminhar a chamada ou para uma outra pessoa, ou até fazer uma chamada para fora, né, uma chamada externa. Bem, a partir do momento que introduziu-se um mecanismo de automação dentro do próprio ABX, isso ficou evidente que não havia necessidade mais da pessoa, né, da telefonista. Bem, a partir desse momento começou a evoluir bastante o sistema de telefonia. Porém, ainda assim, ele é um sistema que ele tem dificuldades de ampliação rápida. Né? E por quê? Porque ele demanda hardware, né? Adição de hardware. Então, para você ter adição de hardware, não necessariamente significa que o gabinete ele comporta aquele hardware, ou existe um espaço físico para colocar aquele hardware. Então, tudo isso torna o processo um pouco mais moroso. Né? A telefonia TDM também ela demanda de uma estrutura metálica dedicada para implementar o sistema. Com isso, nós temos alguns agravantes, que são ruídos na linha, tá? Nós temos alguns agravantes
você precisa de uma equipe, de um corpo técnico para fornecer esse suporte aos usuários. As atualizações também dos sistemas também demandam hardware. Alguns sistemas, sabemos que, voltado em tecnologia, os sistemas eles ficam defasados com o passar dos anos. E isso inclui placas, inclui alguns hardwares. Então, features novas que são trazidas pelos fabricantes e você deseja implementar no seu sistema, às vezes é necessário colocar uma gateway, às vezes é necessário colocar um servidor, um computador que vá fazer esse papel de atender essas features e tentar integrar com o seu sistema legado. Haja vista que, em alguns casos, isso não funciona contento, né? Então, sempre fica algumas arestas a ser aparadas no futuro. O custo de operação também ele é muito alto para sistemas médios e grandes baseado em TDM, porque envolve muito hardware. Quem nunca viu um DG de telefonia TDM, fazer a manutenção disso, fazer uma troca, um chaveamento, realmente você precisa de uma equipe dedicada. Alguém que já tenha skill, que já tenha conhecimento, que já tenha experiência no mercado. As pessoas mais novas, eles estão muito mais voltados a um mundo tecnológico de fácil acesso, né? Que são as ferramentas que estão voltadas para dispositivos como smartphones, tablets. Então é muito difícil hoje você tentar instruir esses novos profissionais a engajar nesse mundo que ainda existe TDM. No momento da ampliação do sistema, né, conforme eu já relatei alguns exemplos aqui, o tempo também de atualização não é fácil, né? Então é preciso abrir uma janela, geralmente serviços são feitos na madrugada, envolve uma série de validações e tem que ter um programa no final de rollback, caso isso não dê certo, e o risco pode se tornar realmente muito grande. A telefonia IP, diferentemente da telefonia TDM, ela tem todo o seu processamento em IP mesmo, tá? Embora ela suporta troncos e ramais TDMs, assim como troncos E1s, como ramais analógicos. A estrutura de cabos ela pode ser unificada, então você pode utilizar o mesmo cabeamento Cat5 ou Cat6 que já utiliza para computadores e fazer o uso também para telefonia IP. Ou até mesmo alguns telefones que permitem o uso de base wireless também. A atualização de software é simplificada, possibilita implementar novas features. O manuseio e suporte ele é muito mais ágil, porque você consegue enxugar a sua estrutura, você consegue minimizar, né, os impactos a partir do momento que você já tem um profissional de TI dedicado e esse profissional já tendo conhecimento em IP, em TCP e IP, fica muito mais fácil ele gerenciar esse sistema, introduzir uma nova tecnologia a esse profissional. O custo de operação ele é muito mais reduzido. O corpo técnico, você demanda também um corpo técnico muito menor para atendimento. Flexibilidade para instalação em outros ambientes, como servidor de mercado e VMware. Alguns fabricantes, hoje em dia, abriram mão de trabalhar com sistemas baseados puramente em appliances. Em appliance, ele é um hardware dedicado, um hardware que ele foi desenhado tecnicamente para suportar esse PABX, esse software. E o que compõe esse hardware? Ele compõe basicamente de placas como TDM1, como placas digitais, como placas para ramais ou troncos analógicos. Visto que hoje as pessoas estão com uma tendência muito maior a utilizar outros tipos de troncos que não sejam TDM, como, por exemplo, o tronco SIP, por exemplo, e utilizar também ramais IPs e não ficar preso a ramais analógicos e digitais, você abre mão de comprar um hardware dedicado, né, um appliance, para instalar somente o software ou em um servidor de mercado, obviamente homologado pelo fabricante,
fabricante ou até mesmo em sistema VMware. E mais para frente eu vou falar um pouco mais sobre as vantagens de se utilizar em sistemas VMware. Isso permite que você tenha continuidade dos negócios. Tá? E qual que é a grande diferença? Quando eu utilizo um sistema totalmente TDM, é evidente que nós falamos em sistemas TDM onde eu tenho a redundância de processamento, eu tenho a redundância de fonte, tudo isso já foi mensurado antes de iniciar todo o processo, isso é verdade. Porém, pessoal, o que acontece aqui é que se falha, se você tem um problema, se queima, se tem uma parada, tá? Você compromete todo o sistema. Então, quando falamos em redundância, em continuidade dos negócios, é muito importante pensar, tá? E se falhar, o que, que acontece? Qual que é meu plano B? Tá? Quando voltamos isso para um mundo virtualizado ou para um servidor de mercado que não necessariamente esteja fisicamente nas suas instalações, você permite que todo esse impacto seja minimizado. Tá? Além também do custo, né? Quando falamos de redundância em hardware, isso envolve um custo muito alto. Em alguns projetos pode até se tornar inviável. Ampla gama de facilidade incorporada, por exemplo, colaboração e comunicação unificada. Esses foram um dos benefícios trazidos pela telefonia IP. Então, hoje, além de falar, tá, existem outras aplicações que é possível você fazer utilizando essas ferramentas, como, por exemplo, você mantém contato com o seu escritório onde quer que esteja, você pode participar de reuniões, você pode realizar chat, você pode receber uma mensagem de voz através do softphone. Então, tudo isso eu vou mostrar um pouco adiante. Troncos TDM demandam tempo para ser disponibilizados, tá, através de operadoras. Temos inúmeros casos de clientes que solicitaram ativação de troncos E1s, tá, para algumas operadoras e tiveram inúmeras dificuldades, visto que não havia abordagem naquele local. Então, tem casos que isso se estendeu por meses. Tá? O SIP-Trunk, ele provê uma configuração muito mais ágil por parte tanto da operadora e até por parte da empresa, porque você não depende de uma estrutura física para chegar até o seu local. Se você tiver uma conexão via internet, isso já te possibilita ter um SIP-Trunk. Por quê? Basta apenas o uso de licença. Mobilidade. Tá? Comunicação unificada, ela permite aos usuários terem acesso a diferentes serviços. Correio de voz, por exemplo, chat, áudio, vídeo, fazer uma chamada de voz através de uma interface única e simplificada. Tudo isso está à mão do colaborador, através de um softphone, através de um tablet, através de um computador. Então, com isso, você tende a aumentar a produtividade do colaborador. Porque aonde quer que ele esteja, você consegue manter contato. É possível você incluir uma pessoa que esteja distante ou participar de uma conferência ou participar de uma videoconferência, mesmo que ele esteja em outro estado, apenas ele tendo um acesso Wi-Fi, o que hoje já se possibilita aí em qualquer hotel que se vá. Então, você consegue realmente aumentar a produtividade, manter a conectividade com as pessoas. E o que permitiu isso? A rede de transporte, né, que fortaleceu o desenvolvimento de novos aplicativos, porque basicamente muitos aplicativos hoje são baseados em SIP, que é um protocolo aberto. O fabricante ele tende a trabalhar em cima desse protocolo, melhorar algumas funcionalidades, ele pode até incrementar algumas outras funcionalidades, e ele, digamos que em termos gerais, ele me torna um pouco esse protocolo proprietário, quando ele começa a incluir algumas funcionalidades.
Os usuários não dependem de locais físicos para exercerem suas tarefas operacionais. Por exemplo, podem trabalhar em home office, tá? Agente de contact center, portador de deficiência. Vale a pena frisar um exemplo aqui. Empresas de contact center, tá? Eles demandam aí de uma parte do seu staff para que seja portador de deficiência. Entretanto, o que ocorre é que para você fornecer essa vaga, também você precisa fornecer acessibilidade. Isso inclui o prédio, isso inclui elevadores, escadas, uma série de coisas que estão em volta dessa questão que pode dificultar a contratação do colaborador. Entretanto, você pode simplesmente fornecer um computador, um telefone de mesa, e essa pessoa pode trabalhar de casa, como home office. E sendo ele um agente de contact center, todas as suas tarefas, funcionalidades, elas são controladas pelo supervisor da sua mesa. Então, você consegue acompanhar a produtividade, o trabalho diário do colaborador, e sem deixar de descumprir a lei, o que é importante. E permite também uma maior colaboração entre equipes, né? Possibilita compartilhar documentos em reuniões, por exemplo, o que é muito importante. Além de você compartilhar documento, permite também que você conceda o acesso a algum dos integrantes da reunião para que ele possa alterar o documento. E um maior benefício é reduzir custos com viagens para reuniões corriqueiras. Haja vista que é um problema muito grande para algumas empresas, visto o momento que estamos vivendo. Então, para que você evite o deslocamento de alguns funcionários, você pode agendar reuniões e dispor aí de todos os recursos de colaboração e ter essas pessoas participando com você das reuniões. E como que funciona? Bom, o telefone, esse é o básico que já temos. O computador e o celular. É o aplicativo que ele unifica todos esses equipamentos em um único software. Então, eu posso instalar o softphone no computador e posso instalar o softphone no smartphone e no tablet. Ele permite também que eu tenha multipresença. Ou seja, a partir do momento que eu recebo uma chamada, em quais dispositivos eu estiver conectado, quer telefone de mesa, ou também no computador, ou no PC, no tablet, ou no smartphone, a chamada também ela será disparada. E, nesse momento, eu decido aonde irei atender a chamada. Então, eu posso atender a chamada no telefone de mesa, e eu posso também fazer um handoff para o meu celular e continuar falando sem que a chamada caia, sem que o usuário na ponta ele perceba que houve algum corte na comunicação. Tá? Permite também que eu compartilhe documentos e aumente a eficiência do meu trabalho. Ainda, você tem chat, você tem o diretório corporativo e a partir desse momento você consegue visualizar as pessoas que estão online, as pessoas, se elas estão ao telefone ou não. Videoconferência. Eu posso fazer uma chamada ponto a ponto com um outro colaborador e se ele estiver utilizando o mesmo aplicativo, podemos já lançar uma videoconferência de imediato. Tá? Então, isso permite também que eu consiga ter uma interação muito maior. E o mais importante é que você nunca deixa de atender uma chamada, porque ou você recebe a chamada via áudio, ou você pode receber uma chamada, um chat, ou até o seu correio de voz pode encaminhar a mensagem para o seu aplicativo. E a partir do momento que a mensagem é enviada, ele fica gravado lá no seu aplicativo e ele anuncia que você acabou de receber uma mensagem correio de voz. Simplesmente você, tendo a mão, clica no play, ouve a mensagem e pode descartar, pode arquivar a mensagem.
Então, existem muitas facilidades. Console de operador. No passado tinha-se o papel da secretária, que era uma mesa que ela utilizava, era um hardware com muitas teclas, o headset. Então, basicamente, ela tinha a opção de receber chamada e encaminhar a chamada, fazer uma transferência. Hoje em dia, esse software ele permite muito mais do que isso. Tá? Algumas funcionalidades aí. Tá? Mais de 90% das chamadas são transferidas com um clique. Né? Então, a partir do momento que ela recebe a chamada, ela simplesmente consegue transferir essa chamada para um colaborador e, principalmente, antes de transferir a chamada, ela consegue consultar o status desse colaborador. Ela consegue, ainda que o colaborador esteja numa chamada, enviar uma mensagem para ele informando: tem uma chamada para você, é urgente, pode atender? Então, tudo isso é possível, ou seja, a interação está muito maior. Tá? Ela consegue ter uma visibilidade da fila, ela consegue ter a informação de quantos colaboradores estão ao telefone, quantos estão em um hold, quantos estão numa conferência, por exemplo. Você reduz a procura de colaboradores e aumenta a eficiência do atendente. Ideal para o ambiente onde o atendente precisa gerenciar e não simplesmente atender as chamadas. Isso é um diferencial. Ao final da apresentação, eu tenho um link que nós enviaremos a vocês, onde ele mostra a apresentação desse softphone, tá? dessa mesa, né, de operação baseada em software. É um vídeo de aproximadamente 30 minutos, tá? Portanto, não conseguirei demonstrar para vocês aqui, mas eu acho interessante que todos consigam assistir e ver a riqueza de funcionalidades que o software propõe. Tá? Algumas funcionalidades: presença, e-mail, mensagens. Tá? Então, você pode encaminhar também um e-mail ao colaborador e informando a ele que existe uma chamada em curso, se ele pode atender ou não, ou simplesmente uma mensagem instantânea também. Tá? Um chat. Tá? O BSS LAMP, ele é uma tecla que ele observa o status do colaborador. Isso daqui em software também ele permite que o atendente tenha essa visibilidade. Lista de chamadas entrantes, chamadas priorizadas, customizar saudações baseadas na informação da linha da chamada, ou seja, você consegue priorizar uma chamada independente da fila. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Função de captura. Função de captura. Você pode inserir comentários nas chamadas on hold, que foi o que eu acabei de explicar a vocês. Tá? Possibilita atender chamada baseada em tempo de espera, ou seja, você consegue priorizar alguém que já está há algum tempo já na fila, você consegue puxar essa chamada para frente. Por falar em aumentar a produtividade, esse é um exemplo, né, do softphone que eu mencionei a vocês. Então, aqui é um exemplo de alguns dispositivos, né, tanto iOS quanto Android, compatível, tablet também. Então, esse softphone você pode estar conectado em um ou diversos softphones, e a partir do momento que uma chamada chega, você decide em qual deles você deseja atendê-lo. Esse daqui é um exemplo de uma sala de reunião. Então, percebam que, além de você ter o áudio, também tem o vídeo, ou seja, permite uma maior interação. Não sei se todos conseguem ver, mas aqui existe um botão de share. Né? Esse share ele permite que eu compartilhe o meu desktop, tá? Ou uma região do desktop, ou um determinado documento. Permite que eu, como organizador, conceda ao outro poderes para que ele possa alterar alguma informação. Tá? Uma outra funcionalidade também que é muito interessante, através do browser, através do web browser, eu consiga
fazer uma chamada utilizando o WebRTC ou uma videoconferência. Para aqueles que não sabem o que é o WebRTC, ele é um plugin que está disponível em browsers como um Firefox e um Chrome, e esse plugin ele permite realizar vídeo e chamadas através do web browser. Ou seja, você dispensa, você abre mão de um softphone. Tá? Em alguns clientes, você tem dificuldades em realizar uma reunião, uma videochamada, porque existe um firewall por trás, existem regras, existe uma política de segurança, você não pode abrir porta A, porta B, porta C. Então, se o colaborador vai instalar um plugin para ele participar de uma reunião, isso fica impossibilitado em alguns casos. Então, através do web browser, simplesmente ele endereça a URL, coloca lá o seu nome, identificação, e ele rapidamente ele consegue interagir com os demais. Tá? Então, é um outro benefício também foi trazido pela telefonia IP. Tá? Esse outro equipamento aqui, ele é um equipamento de colaboração, áudio e videoconferência. Ele é um equipamento que ele possui 16 microfones ao redor. Tá? Ele possui beamform, ou seja, ele detecta a direção da voz e ele direciona somente o microfone para aquele lado e os demais microfones ele tende a deixar no modo mudo, tá? Para que não ocorra aí pessoas falando de um lado, pessoas falando do outro. É evidente que tudo isso daí é ponderado de acordo com o tom da voz da pessoa. Ele possui uma tela touchscreen, tá? Que permite que você tenha acesso às funcionalidades, você consegue fazer um share de documentos, ele já abre, isso já é nativo desse equipamento, você ter acesso a um web browser, você ter acesso a um RDP, você também tem acesso a um Dropbox, ou seja, dentro dele você já pode fazer o login no seu Dropbox, e buscar a sua apresentação e fazer a apresentação nativo. Ele permite uma conferência, uma videoconferência de 1+3, tá? Por isso que vocês estão vendo 3 cadeirinhas aí. Então é você mais 3 pessoas que estão do outro lado. E aí o mais importante, esse equipamento ele é baseado em SIP. Tá? E por ser baseado em SIP, permite fazer integração com outros sistemas, como Avaya, Cisco Call Manager, Siemens OpenScape, Video e Polycom. Então, isso também torna o produto muito mais atraente para o mercado. Agora, deixando um pouco a parte de mobilidade, falando de alta disponibilidade, como eu comentei no passado, no início do webinar, referente à telefonia TDM, né? Quando falamos de continuidade dos negócios, existe uma preocupação muito grande. Tá? Hoje em dia, o custo ele é muito alto para você manter todo um aparato de hardware. Tá? O sistema baseado em VMware, né, em virtualização, ele aumenta a disponibilidade da aplicação. Com isso, você tenta mitigar o downtime de falhas. Ou seja, isso aqui é um exemplo onde há um sistema operacional, né, um servidor. Então, ele tem aqui o SX, que é o software do VMware, e a parte de cima são os aplicativos. Aqui, esses aplicativos, eu poderia ter aqui o PABX, né, o software do PABX, eu poderia ter o software de um contact center também, e poderia também ter um software de UC. Tá? A partir do momento que ocorre uma falha do sistema, ou seja, o hardware ele pifa, né, ele tem algum problema, rapidamente você consegue fazer o que eles chamam de demotion. Ele migra para um outro equipamento. Né? Então, ele detecta a falha do componente físico do servidor e migra a instância virtual da aplicação para outra máquina física sem intervenção humana. Ou seja, todo aquele aparato de hardware que comentamos no início, tá? Isso daí praticamente é um mundo que nesse caso já não existe mais. Tá? E
e o mais importante que vale frisar, sem intervenção humana. Tá? Então, você não vai precisar ligar para um técnico na madrugada e pedir para ele, olha, corre lá porque caiu tudo. Né? Então, o sistema ele faz isso daí automaticamente. Vale lembrar também, pessoal, que eu não estou falando que esse sistema, necessariamente, ele precisa ficar dentro da sua estrutura. Ele pode ficar no data center. Ou melhor, o sistema secundário ele pode ficar no data center. Tá? Aí é uma questão também de topologia. E por falar em aumento de capacidade de recuperação de dados, tá? A parte de segurança, porque o que se imagina é, ok, o sistema caiu, tá? Mas e a parte de dados, né? Como que eu faço, né? Então, o backup ele pode ser facilmente, né, recuperado através até de um servidor externo, onde você pode arquivar os seus backups. Tá? E com isso você aumenta a proteção de dados. Aumentando a proteção de dados significa eu economizo tempo e dinheiro. A administração ela é simplificada, a recuperação de dados ela é rápida. Você tem, no final do dia, um menor tempo de downtime e maior produtividade. Tá? Eu acho que essa é a mensagem, este é o conteúdo que precisamos realmente analisar e avaliar. Aqui existe um cálculo que foi realizado, obviamente isso realizado fora, né, no mercado americano, mas eu acho que dá uma ideia para a gente de valores e custos envolvidos. Tá? Quando você tem uma estrutura baseada totalmente em servidores dedicados, como aqui nós temos, são 5, 10 servidores, tá? Alguns aplicativos eles demandam um servidor dedicado, exclusivo. Tá? Não necessariamente quer dizer que esse aplicativo ele está utilizando todos os recursos desse servidor. Em alguns casos, 8%, como está mencionado aqui. Tá? Basicamente, um custo anual com suporte, R$5.000. Tá? Custo anual com energia, climatização, $8.300. Desculpa, dólares, não reais. Após o sistema VMware, eu posso ter 3 máquinas físicas, 3 servidores. Todos esses softwares eu migro para um ambiente VMware. A utilização dos servidores passa a ser de 80%. Custo anual com suporte, $1.500. Custo anual com energia e climatização, 2.000. Senhores, só um momento. Não abram o áudio, senão... Custo anual com energia e climatização, $2.500. Importante, mais aplicativos por máquina é igual, menos hardware. Economia, em torno de $9.000 por ano. Então, avaliem, é significativo ou não é significativo. Isso aqui eu não estou falando apenas de ambientes para aplicativos de PBX. Né? O ambiente realmente de VMware ele é um fato e hoje em dia é muito utilizado. E vale lembrar que, no caso, quando falamos de Mitel, né, que é a nossa vertical aqui de telefonia, todos os produtos Mitel eles são 100% compliance com VMware. Ou seja, a interação ela é total. É muito fácil e simples você subir um aplicativo no ambiente VMware. Chega a ser coisa de criança, como dizem. Contact Center, Call Center. Tá? Ainda hoje eu ouço falar em Call Center, né? Mas também, hoje em dia, muitos também passaram a ouvir a palavra Contact Center. Tá? O que acontece? A comunicação ao longo dos anos tem mudado de acordo com o perfil dos usuários. E assim como eu mencionei a princípio, a nova geração, eles não estão mais dispostos a fazer uma chamada para um 0800, para um 0300 e ficar lá ouvindo aquela musiquinha do gás enquanto esperam ser atendido, ou ainda aquela chamadinha de tempos em tempos falando o tempo de atendimento é
tantos minutos. O tempo de atendimento é tantos minutos. Ou você é o quarto da fila, você é o quinto da fila. Porque é uma geração que eles são muito mais voltados a aplicativos, a mensagens instantâneas, eles querem respostas muito mais rápidas. Então, o que tínhamos no passado era um call center, porque o call center simplesmente era chamada, era a única coisa que ele disponibilizava, você não tinha uma outra ferramenta. O contact center, ele já vem com uma outra filosofia, ele é um ponto focal de contato. E quando falamos de contato, falamos de, além de ter da tradicional telefonia, falamos de chat, falamos de SMS, falamos também de e-mail. Então, tudo isso faz parte de um ponto de atendimento hoje de um contact center. Tá? Então, a inclusão de outras formas de comunicação, ela tem mudado o formato de como os usuários escolhem ser atendidos. Isso é muito importante. O Contact Center reúne várias formas para estabelecer contato entre o cliente e o agente. O Contact Center permite ao usuário atender diferentes tipos de mídias através de uma interface única, o que é muito importante. Assim como nós temos em sistemas de call center, o agente com um skill que ele pode atender ele pode pertencer a vários grupos, ele pode estar em várias filas, alocadas em várias filas. Dentro de um contact center você tem uma interface única, onde o agente ele atende diferentes mídias, ou seja, ele pode atender uma chamada de voz, ele pode receber também um chat, um SMS, e digamos que assim, eu não digo em questão de voz, mas em questão de chat e SMS, ele pode até tratar as duas ao mesmo tempo, tá? Intercalando entre uma e outra. Isso aumenta a produtividade, sem dúvida. Menor tempo de espera do cliente, porque o cliente que ele faz uma solicitação via e-mail e o outro via chat, estes dois estão sendo atendidos. O cliente ele escolhe qual tipo de mídia deseja ser atendido. E-mail, chat, callback, SMS, voz. O Contact Center também ele permite integração com mídia social. Permite também integração com CRM, como Sugar, Salesforce, por exemplo. E disponibiliza também uma biblioteca para integração com CRM de terceiros. Tá? Caso exista algum CRM, digamos que proprietário, né, é possível você fazer a integração através dessa biblioteca. Essa biblioteca ela disponibiliza todos os comandos para extrair informações dentro do Contact Center e você consegue integrar com o seu CRM. Tem um fato muito interessante referente à mídia social, um caso, parece que, se eu não me engano, foi na Europa, nos Estados Unidos, não lembrou certo, mas o cliente, através desses plugins, né, com sites com a mídia social, ele recebia muita reclamação, né, de alguns clientes, assim como acho que alguns já devem ter ouvido falar naquele site Reclame Aqui, tá? Quem não conhece, é um site onde as pessoas que se sentem lesadas entram, fazem login nesse site, reclamam do determinado fabricante. Olha, eu comprei uma máquina de lavar na Casas Bahias e a máquina veio assim, assim, assado e tal, ninguém retornou, isso, aquilo. E às vezes essa mensagem fica lá por dias, semanas, um dia alguém da Casas Bahia vai lá e coloca o reply falando, não, nós retornamos ao senhor, estamos dispostos a resolver o problema, estamos aqui. Só que, do momento que o usuário fez a reclamação até o momento que alguém foi lá de fato e deu uma resposta ao cliente, ocorreu-se alguns dias. E com isso desgastou, né, um pouco a situação. Esse plugin, ele permite que você... É um robozinho, ele vai validando esses sites, e quando existe algumas palavras-chave, por exemplo, Casas Bahia, reclamação, alguma coisa, ele automaticamente ele puxa essa informação para dentro e trata isso daí para um agente de contact center. Qual que é o resultado disso? A resposta é muito mais rápida.
Então, essa é a mensagem. Essa aqui é a interface do agente. Tá? Aqui nós temos, vocês todos conseguem ver, tá? Mas eu vou mostrar isso depois, uma fila unificada, e nós temos os diferentes tipos de filas aqui, e em verde a quantidade, né, de chamadas ou e-mails, SMS que estão nessa fila. Então o agente ele pode tratar cada uma dessa fila aqui, à medida que vai chegando a informação. Evidente que o supervisor ele também tem acesso a essa informação, é válido mencionar isso daqui, então ele acompanha toda essa informação. Oferecer todos os recursos aos agentes remotos sem necessidade de VPN. Assim como eu mencionei a questão do portador de deficiência, tá? Por hora você poderia imaginar, ok, Ricardo, eu vou disponibilizar esses recursos na casa de um agente, mas e aí? E a questão de segurança? Né? Eu vou ter que fornecer uma VPN, eu vou ter que comprar um firewall, colocar lá, tratar uma VPN, tem pessoas envolvidas, enfim. O que acontece? O sistema, ele não permite, aliás, ele permite que você utilize a comunicação entre o usuário que está remoto e o sistema sem a necessidade de VPN. Tá? Por quê? Porque ele tem um session border, e o session border ele trata estas questões de segurança, ele faz essa validação de portas, ele faz a validação de autenticidade do usuário, ele tem criptografia ES, então você dispensa a VPN. O usuário ele vai vir da sua conexão direta da sua casa, quer seja uma conexão ADSL, quer seja uma conexão a cabo, fibra, não importa. Ele simplesmente pluga, ele pega a DHCP, né, o IP, e ele vai e se registra na plataforma. Muito simples. O supervisor ele vai monitorar as atividades do agente como se ele estivesse no escritório. Isso não muda. Só para vocês terem uma informação adicional, acredito que muitos já saibam, mas a Lei 8.213, de 24 de julho de 91, ela prevê que toda empresa com mais de 100 funcionários deve estimar de 2% a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. Então, isso daqui também é uma outra informação que ajuda bastante a pensar, né, na possibilidade de ter um colaborador com home office. Esse aqui é um exemplo, tá, apenas para evidenciar toda essa parte de estrutura aqui, que tem um contact center, esse MCD, voice, esse border gateway aqui, tudo isso, mesmo estando em Applies, tudo isso pode também ser fornecido em VMware. Tá? Aqui no meio você tem o firewall, tá? E aqui do outro lado você tem o agente trabalhando da casa. Ele tem um roteador, tá? Simplesmente ele conecta e vem pelo sistema. E mais uma feature também adicionada, através do browser, né, o supervisor pode ter acesso às informações de fila, como e-mail, chat, SMS e disponibilidade de agentes. E isso através de um smartphone ou através de um tablet. Muito interessante também. Ou o gerente, ou o diretor. O que vem mudando ao longo dos anos quando eu falei de SIP, né, ao invés de TDM? Né? Isso daqui é uma realidade. Né? Eu vou passar o link para vocês depois, vocês podem acessar e acompanhar. Né? O aumento do número de usuários que utilizam SIP no Brasil e no mundo, ele vem aumentando ano a ano. Então, as redes de telecomunicações recebem cada vez mais tráfego de voz sobre IP. Então, se olharmos aqui, o Brasil ele é o 7º do ranking, com 5,3 milhões de assinantes VoIP. Então, isso é muito expressivo, à frente de países como Holanda, Canadá e Reino Unido. Ainda, o estudo ele também apresenta um volume global de tráfego de voz, medido em petabytes, e é esperado para 2016 158 petabytes
Isso somente de tráfego SIP. Então, mostra realmente, se vocês observarem o gráfico, a tendência está sempre subindo ano após ano. E por último, né, falar aqui sobre segurança em telefonia. Quando falamos em SIP, né, já imagina, poxa, mas é SIP, aí é aberto, vou usar a internet. Existem riscos? Não existe. Tá? Em todo sistema existe risco. Por quê? Alguns sistemas, os firewalls são antigos e desatualizados e não dispõem de ferramentas para realizar o SIP Aware. O SIP Aware, ele é uma função que ela é dedicada a validar regras de forma dinâmica. Tá? Então, exige muito mais processamento do hardware, por isso alguns recomendam que seja um servidor à parte. Agora, quando as pessoas decidem utilizar o seu próprio sistema de firewall para também fazer funções de SIP Aware, você pode comprometer, né? Ou processamento ou segurança. Ou um ou outro pode dar errado. Tá? Smartphones de primeira geração, com versões obsoletas ou descontinuadas, sistemas operacionais como Symbian, Palm OS, Windows CE, embora eles disponibilizam de algum softphone que permita você criar uma continha SIP, ele não dispõe de features de seguranças atuais. Né? Então, algumas senhas, elas não permitem que você tenha um comprimento X de senha, ou não permite que você consiga colocar letra alfanumérico, então ou é um ou é outro. Softphones, eles também são configurados sem empregar nenhum mecanismo de segurança que fornece confiabilidade ou integridade da informação. Administradores de redes também não se atentam que algumas portas TCP e UDP, elas são desnecessariamente, né, deixadas abertas nas regras de firewall e facilitam ataques de negação de serviço, né, DOS ou DDoS também. Algumas técnicas, né, o CPS, que é o SIP Security, ele fornece proteção fim a fim durante uma sessão SIP. E aí, exatamente, ele garante a confiabilidade dos dados dos usuários, como autenticação e encriptação. Ou seja, ele valida se o Ricardo realmente é o Ricardo, se o Ricardo possui as credenciais necessárias para se autenticar nesse sistema. O SRTP ele fornece autenticação, integridade, confiabilidade e transporte da mídia, ou seja, ele usa, né, assim que a informação do RTP sai, ele encapsula esse protocolo, fornecendo criptografia, fortalecendo essa mídia para que ela não venha, ao longo do caminho, ser violada. Tá? Então, ele fornece alguns perfis que nós chamamos, né, de SAVP e SAVPF, que isso está dentro do cabeçalho, no corpo. O uso de segurança para estabelecer chamada via protocolo SIP, ele mitiga eventuais ataques de espionagem, adulteração de mensagem ou até interceptação do fluxo de mídia. Então, é importante também frisar que não somente o sistema tem que ser baseado em SIP, como fornecer segurança. E por último, pessoal, eu coloquei aqui o conteúdo adicional. Eu quero mostrar para vocês, tá? Um vídeo que eu acho muito interessante, que é exatamente da parte de Disaster Recovery. Tá? Esse vídeo, ele mostra exatamente o que eu comentei aqui há pouco. Se eu tiver uma situação onde eu preciso fazer um recover, como que eu faço? Só um minutinho, já vou compartilhar com vocês a tela. Ok. Apenas me deem um feedback aí se todos estão enxergando essa tela, por favor. Está no YouTube. Tá, exatamente no YouTube. O que vai acontecer aqui? Tá? Esse daqui foi um exemplo de um cenário que, no caso aqui, o condutor da demonstração,
ele está fornecendo um sistema baseado em Applice e um sistema baseado em VMware. Então, ele demonstra que ele faz uma chamada de um ramal A para o ramal B, e ele tira o telefone e a mídia ela está entre os dois endpoints, tá? E em seguida ele puxa o cabo de um, né, dos servidores, e ainda assim a mídia continua em curso, não há interrupção da mídia, tá? E depois ele desliga. Ao desligar o aparelho, automaticamente vocês vão perceber que ele vai buscar o segundo PBX e em frações de segundos ele já se autentica, o sistema já volta em operação praticamente em menos de 1 minuto. Tá? Vamos acompanhar. My name's Bill. I'm with Mitel. And what we're going to show you today is failover scenario between our 3300 purpose-built ICP and the same software running as a virtual appliance in vSphere 4. So what we're simulating here is a enterprise network, possibly East Coast, West Coast. So we have our 3300, which is something that we design, we manufacture, the software runs specifically within this environment. What we've done is we've taken that exact same software and we run it as a virtual appliance within an industry standard server on vSphere 4. So this could be within your data center. This could be, for example, here over on the East Coast. So if I dial the extension, right, we'll see that the phone rings. I can answer the call. And then what we do is we're going to simulate a network failure. So the two participants are unaware of the failure. They can continue their conversation. Once they terminate the call, then the set will fail over to the virtual appliance that's running in their data center. So now we get a visual indication on the set that the set is running in what we term as resiliency mode. The nice thing with this is that they haven't lost any functionality. If I place the call again, everything from the end user's perspective works as it normally does. Once the network connection has been reestablished, after a short amount of time, the set will rehome off of its original controller. The nice thing with this deployment is that you already have your existing 3300 configuration files set up within the virtual appliance. Can be done in minutes. The purpose of this demo is to demonstrate how easy it is to have a disaster recovery plan with your 3300 ICP running your main location and your virtual appliance running in your data center. Ok. Então, o importante foi que vocês conseguiram observar, tá, o que ele fez. Ele simplesmente utilizou um sistema baseado em Applice e um outro sistema baseado em VMware. Tá? Então ele puxou o cabo de um aparelho, a mídia ela não sofreu nenhum problema, continuou. E o segundo, que ele, a partir do momento que ele recuperou a conexão do outro site, a comunicação ela foi restabelecida. Tá? Agora o que eu quero mostrar para vocês é um outro... É uma demonstração da telinha de contact center. Estou aqui. Ótimo. Deixa eu baixar essa tela. Essa é a tela do... Esse daqui é o software do operador. Tá? Então, o operador aqui, o que ele tem? Ele tem as filas. Né? Então, as filas nós temos chat, e-mail, nós temos SMS e temos filas também aqui de telefonia normal. Tá? Imaginaremos uma situação. Acho que todos aqui já devem ter ouvido falar num site chamado Ticket for Fun, onde você consegue comprar ingressos para shows,
através desse site. Então, mais ou menos, é um similar. Tá? É evidente que esse é um ambiente demo. Nós temos formas de entrar em contatos diferentes aqui. Nós temos telefone, chat, e-mail, callback, SMS. E interesse Muted.